Boa tarde a todos. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 35ª sessão realizada no ano. E convido os senhores vereadores para que possamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 34 de 2025. Ata 34 de 2025. Aos 9 dias do mês de outubro de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 31ª sessão ordinária, sendo a 34ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 33 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente comentou que o projeto de lei 2585-2025, PPA, Plano Plurianual, segue aguardando o parecer das comissões competentes. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei 2602 de 2025 em tramitação. E, na sequência, a servidora do Poder Executivo, Eliane da Rosa, explanou sobre o projeto de lei e também o projeto de lei 2583 de 2025 e o projeto de lei 2602 de 2025. Dando continuidade aos trabalhos e com a concordância de todos os edis presentes, a sessão foi interrompida para emissão dos pareceres das comissões competentes ao projeto de lei 2602 de 2025. Reabertos os trabalhos e após a consulta ao plenário, o presidente colocou o projeto de lei número 2583 LOA, juntamente com as emendas impositivas, em primeiro turno, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade em conjunto com as emendas impositivas apresentadas. Seguindo os trabalhos, o presidente colocou o projeto de lei 2602 de 2025, foi colocado em votação em primeiro e segundo turno, tendo sido aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos senhores edis. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 16 de outubro, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 9 de outubro de 2025. Em votação, a ata de número 34 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem, por favor. Aprovada a ata de número 34 de 2025. Quero, antes de iniciar a ordem do dia, justificar a ausência do vereador Ade Bugança, que já tem mandado na Secretaria da Casa aqui, o testado médico da Secretaria, está na Secretaria da Casa. Ele está lá em Curitiba, né, cuidando da sua esposa, que trocou o coraçãozito, e está tudo bem, graças a Deus. Teremos nesta ordem do dia a seguinte matéria: projeto de lei aguardando o parecer das comissões. Projeto de lei de número 2585 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Barracão para o período de 2026 a 2029, o PPA. Projeto de lei aguardando o prazo regimental para a segunda votação. Projeto de lei de número 2583 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barracão, Paraná, para o exercício de 2026, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, a família barraconense, cumprimentar aqui a professora Silvia, cumprimentar também a nossa secretária do Urbanismo, que vem fazendo aí um trabalho excelente, nesses dias de chuvarada ali, parabéns. Então, senhores vereadores, dando início à ordem do dia, eu lembro que o projeto de lei de número 2585 de 2025, o PPA,
permanece aguardando o parecer das comissões competentes. Também lembro que o projeto de lei de número 2583 de 2025, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, aguardo o prazo regimental para a segunda votação. Senhores vereadores, eu quero parabenizar vocês todos por ter, por exemplo, hoje nessa sessão, ter essa sessão rápida. Isso é motivo não é motivo de nós, todos os vereadores aqui, sermos coniventes em algumas situações. Muito pelo contrário. Discutimos a política, discutimos aquilo que é de interesse do município, e aquilo que não é, a gente não tem discutido. Então, isso é muito importante. Então, isso faz com que as sessões sejam, às vezes, um pouco mais demoradas, mas também uma sessão como hoje é uma sessão mais rápida. Senhores vereadores, então essa era a ordem do dia, e deixo a palavra livre para que os senhores vereadores possam falar sobre seu trabalho durante a semana. A palavra está livre, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Valdinei Batiste. Senhor presidente, caros colegas de mesa, as pessoas aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Eu gostaria de, até vou olhar a tela aqui para mim não falar nada de enganoso, porque são informações práticas, concretas, e não tem nada a ser dito a não ser o que está aqui, e não quero me enganar. Acerca desse ofício, pode ser falado agora também? Isso. Nós vimos acontecer agora, ultimamente, mais um caso aí comovente de acidente na BR-163, a qual um pai e mãe, um casal, perdeu a vida, e é uma curva já famosa, e essa questão desse acidente causou uma comoção social, deixou filhos órfãos, todas menores, 5, então então isso é um fato muito relevante, mas não é um fato único. Vem se repetindo aí com certas ocorrências, que são recorrentes, não só nesta dita curva, mas em outros trechos, pela má forma, aí, desde a elaboração e a constituição desta BR, deste trecho de Barracão até Santo Antônio, que a gente vê é um trecho bastante dificultoso. Eu que trabalho com transporte de pessoas, você já sabe o tamanho da viagem e o tamanho do estresse. Se você pega algum carro aí em certos locais, você tem que fazer um longo trecho, sem ter oportunidade de ultrapassar. Se acontecer algum problema mecânico, você não tem nenhum refúgio para se acudir. É uma pista, me parece, mais estreita do que as outras, sem acostamento. Então, por ser uma BR federal, está muito abaixo daquilo que deveria ser, para proporcionar aí uma questão de um trânsito mais seguro. Nós temos uma alta rodagem aí de carros pesados, é uma ligação muito forte entre o sul do Brasil e os estados produtores, do Mato Grosso. Muito caminhão pesado passa por aí, e o trânsito fica, em certos momentos, aí quase que insuportável. E aí tem certas surpresas, como essa curva, que é causadora de inúmeros acidentes, e volto a dizer que causou comoção, então, nesses últimos dias. E em cima desse estado de comoção social, mexeu com algumas pessoas, e teve, vocês já tinham visitado, se não me engano, anteriormente ao acidente, E aí, depois do acidente, houve uma manifestação aí de pessoas públicas de relevância, e entre elas eu cito aí a deputada Luciana Rafaim, que então falou em público e requereu isso, uma atitude concreta, e se apresentou aí também como que uma voluntária para erguer a bandeira
desta situação para que essas situações que são tão recorrentes deixem de acontecer. O presidente do CIF, eu sei que está com uma viagem agendada a Brasília, não, a Curitiba, a capital do estado, e vai munido de algumas documentações. E nós queremos, como Câmara de Vereadores, a engrossar esse discurso e essa força de argumentação para mostrar aí a necessidade de ações emergenciais com relação a alguns pontos deste trecho de BR, para que sejam melhoradas as condições de traficabilidade, com a questão da sinalização, com a construção de refúgios em certos espaços, terceira faixa em certos pontos também, que volto a dizer, são pontos críticos de trânsito pesado e intenso. Nesta curva, onde tem acontecido esses acidentes, eu conversava com pessoas que transitam por ali todo dia, que trabalham na prefeitura de Barracão, mas que moram por lá de lá, tem que passar por ali todo dia, e eles me relatavam. Quem conhece a curva tem noção, mas quem não conhece, né, e pode passar numa certa velocidade, quem não conhece, ela dá a impressão de quem, principalmente de quem vem de lá para cá, né, que ela não é tão fechada e pega muita gente de surpresa. Então, assim, a gente não pode julgar os causadores do acidente, e como no último caso foi o veículo, né, pelos laudos da polícia foi o veículo que invadiu a pista e ceifou a vida de 2 que estavam na moto. Então a gente não pode julgar intenção, porque quem trafega por ali relata, né, que se não conhecesse poderia acontecer, de entrar demais de velocidade, porque tu antecede a curva aí a uma reta que convida de certa forma a andar com um pouco mais, por mais que tenha uma entrada de uma vila, que também é algo a ser chamado a atenção. Então nós precisamos de pôr uma sinalização aí urgentemente, para que possa resguardar a curva, né, criar noção em quem não conhece esse trecho, então criar uma noção de perigo, e isso requer sinalização que reduz a velocidade obrigatoriamente. Então não é conselho que se precisa dar, né? São medidas aí, meter um semáforo, meter um redutor de velocidade, para que as pessoas obedeçam aquilo que está pré-determinado, e com isso se beneficiem e beneficiem os outros, porque obedecendo a lei não causarão mal a si, mas a ninguém. Então uma sinalização contundente naquele espaço, e que há de proteger também as 2 entradas da vila e do parque industrial que está se instalando lá, agora de forma crescente. Então nós temos um trecho ali bastante perigoso de se rodar. Então nós queremos engrossar, né, enquanto Câmara de Vereadores, esses argumentos que já foram expostos anteriormente. O grupo que foi a Curitiba, dos vereadores aqui, já esteve no departamento lá, para fazer seus protestos a respeito desse assunto. A deputada se manifestou, e a deputada ela tem uma voz bastante ouvida na região, é uma pessoa de histórico político que é único no Sudoeste, e depois vou citar mais algumas questões que estão envolvendo o nome dela, e tenho certeza que ela, encabeçando, vai chamar a atenção de todo o grupo, toda a força política do Sudoeste. Até volto a lembrar um fato de que essa deputada, por uma das suas falas na Assembleia, alguém a retrucou de forma desrespeitosa, né, e todos os políticos, menos o insultador, saíram em defesa da deputada, né, porque ela é uma dama, né, muito munida de argumento, com histórico muito grande, e envolvida em todas as causas nobres aí que ocorrem na região. Então eu creio que assim nós podemos fazer este gesto. Temos um texto que foi elaborado, né, que não tem muito de novidade. Ele é um pouco semelhante ao texto que outras câmaras de vereadores que correspondem a esse trecho estão enviando, mas para mostrar a nossa solidariedade a esta causa e fazermos a pressão política possível, né? Nós somos representantes de uma parcela da população que confiou a nós o papel de representá-los, e tenho certeza que ninguém de que votou em nós se negaria a prestar o apoio a esta causa, mostrando também solidariedade a todas as pessoas que já sofreram
e prevenindo futuros sofrimentos desnecessários, né, e evitáveis no uso desta rodovia para a sua locomoção. Então está proposto aí um ofício que vai assinado por todos, né, eu creio que nenhum há de, né, todos serão nobres a esta causa, e que nós queremos que vá pelas mãos do presidente do CIF para que ele possa mostrar também a nossa presença lá através dessa documentação. Falando também desta deputada que expressou-se nas redes sociais com relação a isso, e tenho certeza que há de encampar essa ideia e unir forças políticas regionais aí, extrapartidárias, né? Ela é de um partido, mas eu tenho certeza que ela consegue aglomerar bastante força em torno de si. Também gostaria de falar sobre um encontro que terá em Francisco Beltrão. É um movimento aí comemorando os 39 anos de Organização das Mulheres do Sudoeste. É um movimento que surgiu principalmente entre as camponesas, as mulheres que moravam na roça, no campo, que até não muito tempo atrás não tinham quase que uma representatividade, uma identidade própria. Né? Se nós lembrarmos, a aposentadoria para as pessoas do campo é uma novidade, aí começou a ser debatido na década de 80, né? Para ser equivalente, equiparativa às pessoas da cidade. As pessoas recebiam meio salário, os homens, né? As mulheres tinham pouco direito a ser cobrado, e a organização das mulheres deu uma identidade. Então foram os direitos das mulheres, a questão aí do direito à questão licença maternidade, junto com esse movimento muito forte, tem uma identidade muito forte com a participação desse movimento, as pressões políticas, a questão do Hospital Regional do Sudoeste, para quem não sabe, tem uma mão muito forte, né, desse segmento, e outras questões a mais, que ao longo da história foram se concretizando por força e pressão política, não por caridade e nem por oportunismo de alguém, né, mas foi força e mobilização da população. Estarão completando 39 anos, e esse grupo das mulheres então estará reunido em Francisco Beltrão, estará ali a ministra, né, das mulheres, né, a nível de Estado, também a doutora Carolina Panes da UniOeste, que está fazendo um profundo estudo do aumento significativo de câncer de mama e outros cânceres, que são 30% a mais na nossa região, e isso está sendo comprovado pela exposição aos agrotóxicos, né? O Sul é campeão do Brasil, o Paraná é campeão do Sul e o Sudoeste é campeão do Paraná no uso indiscriminado de agrotóxicos. E principalmente nas mulheres está se manifestando, e as filas nos tratamentos de oncologia estão se avolumando, e essa questão está se tornando um problema, já é um problema seríssimo, e está se tornando quase que insuportável aí para o sistema SUS. Então estarão lá presentes personalidades muito grandes, né? Então a gente gostaria também de tornar público esse encontro. Há um grupo de pessoas aqui de Barracão que irá representar a cidade, será no dia 18 de outubro, a partir das 8 horas, em Francisco Beltrão, né, na rua Antônio Bourdignon, número 60. Então nossos votos também para que esse encontro e que a força e a mobilização das mulheres aí possa cada vez mais ganhar força. E acerca desse abaixo-assinado aqui, desse ofício, né, vocês podem dar uma olhada, eu creio que alguns já assinaram, né, quem não assinou está convidado a participar desse mutirão de força para que essa situação se resolva. E o argumento que era antes proposto aí, né, agora do próximo pedágio que estará no outro trajeto, há de avolumar o trânsito aqui e agravar muito mais a situação. Então são necessárias atitudes urgentes, planejadas, consistentes, mas acima de tudo, em certos pontos críticos aí, soluções imediatas para evitar que certos fatos aí evitáveis não venham a acontecer e causar a perca de vidas aí como tem acontecido.
Seria interessante, eu vejo a imprensa aqui, se puxasse nos seus arquivos, né, relatos de acidentes nesta curva. E poderíamos mandar junto na pasta, de repente, né? Eu me lembro de uma vez, eu em São Miguel do Oeste, numa loja de automóveis, deu um vucu-vucu, porque alguém que trabalhava lá perdeu 2 filhos que estavam voltando da faculdade de Cascavel nessa mesma curva. Né? 2 estudantes que perderam a vida ali. Então, quando os fatos são recorrentes, não é pela falta de atenção, não é pelo descuido, é porque alguma coisa imprópria ali existe, e eu tenho certeza que é o desenho da curva e a falta de informação de como ela é. E isso está causando, né, percas irreparáveis. Seria isso, senhor presidente. Agradeço pela palavra e esse ofício está aí à disposição. Então, a casa apresenta, é a casa que apresenta, e para que nós possamos somar força com esta causa. Muito obrigado. Para ajudar, todos os vereadores já assinaram, Valdinei, então isso é muito importante. Demais vereadores, com a palavra livre, com a palavra o Hortácio. Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, cumprimentar a imprensa que está aqui hoje, a prof. Silvia, o nosso secretário de urbanismo, Gisiel, o Jair, e a toda a população de Barracão que está nos assistindo. Quero aqui ser breve, só falar das últimas chuvas que nós tivemos aí, né? Tivemos 2 chuvas torrencial, chuvas que vêm acontecendo e fazendo muito estrago no nosso município, né? E causando muitos problemas. Eu até na sessão passada já vinha falando, né? Causou muitos problemas para a nossa população. Causou muitos problemas para a nossa população. E problemas esses que a nossa Secretaria de Urbanismo, através do secretário do Gisiel, tivemos aí acompanhando ele também, verificando os pontos que estão sendo solucionados, né? Então hoje, com essa chuva, eu tive passando em alguns pontos que foram solucionados e pontos que estão sendo solucionados, né? Tive ali atrás da Clius, tive atrás lá no bairro Simoneto, parabenizar o Gisiel que está aqui presente hoje. No Simoneto vai resolver o problema, o trabalho que o Gisiel fez lá, junto com a administração, né, através do prefeito Jorge, um ponto crítico, altamente crítico. Eu pensei, putz, será que vai dar certo isso aí? E tá lá o trabalho que o Gisiel fez, trocou tubulação, fez toda a tubulação nova e acabou resolveu o problema. A gente crê que, se Deus quiser, com as próximas chuvas aí, resolva o problema. E lá atrás da Clius vai ser resolvido, já está lá toda a parte de instalação de tubo já sendo feita, né? Então, só parabenizar o secretário Gisiel, que está aqui hoje com nós aqui, pelo excelente trabalho que vem fazendo nessa pasta. Então, e é em benefício da população, não é benefício próprio. Está trabalhando para a população que mais precisa, né? Então, a gente às vezes pensa, uma casa aqui, mas às vezes a única pessoa, né, teve o seu orçamento para fazer uma casa ali. Então, parabenizar o secretário aí que fez um excelente trabalho nesses últimos dias. Seria isso, presidente. Demais vereadores. Com a palavra o Neguinho. Senhor presidente, caros vereadores, pessoal da casa, a imprensa e os demais convidados. Pouco tempo atrás, eu cheguei a fazer uma indicação a respeito de uma reforma da linha Alegria Baixa e não fui atendido. Cheguei em Curitiba atrás de recursos, consegui um recurso lá através do deputado Matheus Vermelho de R$100 mil, na reforma do pavilhão da Alegria Baixa. O assessor do deputado Matheus Vermelho entrou em contato com o prefeito, o senhor Paulo Deola, que é o assessor, entrou em contato com o prefeito Jorge, mas infelizmente o prefeito recusou a verba destinada para a reforma do pavilhão da Alegria Baixa. Agora, nesse domingo, teve uma festa evangélica lá da igreja lá, e a sorte ainda
da população que o prefeito Jorge estava junto e despencou-lhe água no momento do almoço lá, e ele viu a precariedade, a quantidade de goteira que tem lá. Então, mais uma vez, em nome da comunidade, eu peço que o prefeito reveja e acione os órgãos competentes para nós fazer essa reforma lá o máximo com urgência. Porque, como eu falei em sessão passada, é triste. Tu tá num almoço, uma festa lá, cheio de goteira, tem velório, cheio de goteira, é complicado para a população. Então, que os órgãos competentes revejam esses, que não é para mim as coisas, é para a comunidade. Passando no Copasa ali, também outro problema ali que não foi resolvido, a questão do ponto de ônibus. Passou-se o inverno, promessas, e não foi resolvido o ponto de ônibus do Copasa, no final da rua Virgílio Stercoli, ali na rua 32. Era para ter sido resolvido e até agora não foi resolvido. E as crianças seguem abaixo de chuva, esperando o ônibus, o coletivo passar, e até agora nada. Então, mais uma vez, peço em nome o bairro Copasa ali, que seja revisto esse ponto de ônibus, que, segundo o que foi comentado nessa própria casa, que o ponto de ônibus estava arrumado, só faltava um caminhão MUC para fazer o transporte desse ponto de ônibus, e até agora, infelizmente, nada. As crianças seguem do mesmo jeito, dia de chuva, na chuva, dia de sol, no sol, esperando o ônibus. Também fiz uma indicação, faz tempo, a respeito da limpeza daquele calçamento para baixo da linha São José, no final do asfalto, até os eucaliptos lá, até a entrada da estrada de chão ali, mais ou menos 800 metros de calçamento. Já faz mais de 6 meses que fiz essa indicação, 7 meses, até agora não fui atendido. E vou dar uma dica já para ficar mais fácil para efetuar essa limpeza. As máquinas estão ali na linha São José, na colmeia, elas estão ali na cascalheira, direto ali. Então eu acho que fica bem prático tirar umas 2 horas ali para a máquina fazer a limpeza, porque além do calçamento estar precário, tem alguns pontos que 2 veículos passam um pelo outro, mas se raspam no mato que está. E a respeito da rua Ernesto Loves, do bairro Alvorada, o pessoal também, eu até iria fazer uma indicação, mas pelo visto a indicação não é solucionado pela parte da administração, então vou falar vocalmente mesmo. Na rua Ernesto Loves, no bairro Alvorada, o pessoal que mora naquela rua ali está pedindo urgentemente uma lombada, José. Uma lombada ali, porque tem uns desorientados ali, tem bastante criança naquela rua, por ser uma rua curta. Tem uns desorientados ali, sem noção ali, que passa toda a velocidade, por ser uma rua ali que dá acesso ao país vizinho ali. Então o pessoal ali daquela rua está pedindo uma lombada urgentemente ali, se puder atender, levar até a administração e atender esse pedido aí, a rua e o bairro agradece. Seria isso aí, senhor presidente. Demais vereadores? Com a palavra, vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais pares, senhores vereadores, cumprimento os funcionários da casa, nosso secretário de urbanismo, Josiel, que está presente nessa sessão, professora Silvia, cumprimento a imprensa e toda a população que nos acompanha através da transmissão ao vivo desta sessão ordinária. Senhor presidente, trago alguns relatos que acho de suma importância ao nosso município. Então, hoje à tarde, eu fui comunicado pela assessoria do deputado Vermelho de que já foi aberta a prioridade do recurso de R$1.500.000 para recapeamento asfáltico, sobre pedras poliédricas, sobre calçamento. O que significa isso? Abertura de prioridade significa que está tudo certo, que o recurso está garantido e que agora nós precisamos movimentar o projeto. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que a equipe de planejamento do município comece a inserir no sistema os dados, enfim, metragem, tudo o que se refere ao projeto,
para que nós possamos liberarmos esse recurso, pelo menos empenharmos esse recurso ainda esse ano. Vossas Excelências, presidente, vereador Renan, vereador Tasso, estivemos juntos na capital, onde fomos informados que nós temos o prazo até o dia 28 de novembro para que nós possamos empenhar esses recursos, para que nós não precisamos, o município não precise colocar contrapartida nos valores que serão liberados ao município. Resumindo isso, se nós até o dia 28 de novembro nós não encaminharmos, não empenharmos esses projetos, haverá necessidade, o município não perde o recurso, mas haverá necessidade de que o município coloque uma contrapartida de 10% do valor, pelo fato de nós estarmos entrando no período eleitoral. Então, nós já conversamos, eu estive no planejamento, estive conversando também com o prefeito municipal e com alguns secretários, que nós precisamos priorizar, neste momento, os projetos de maior valor, que é os 7.500.000 do asfalto da linha nova, São Roque a linha nova, os 5 milhões do asfalto sobre estrada de chão, os 5 milhões de asfalto sobre calçamento, mais 1.500.000 do deputado vermelho, enfim, porque são os montantes maiores. Depois, se nós tivermos algum projeto que seja de um valor menor, o aporte financeiro que o município precisa colocar de contrapartida será menor. Então, se nós não, agora esse é o momento de nós priorizarmos esses projetos que nós temos um valor maior, para que nós não oneramos os cofres do município porque para a utilização desses recursos, para nós colocarmos a contrapartida, nós precisaríamos usar recursos livres dos cofres do município para estar conseguindo, então, seguirmos essas obras. Então, é importantíssimo. Amanhã eu estarei visitando o gabinete, conversando com o prefeito, e também estarei conversando com a equipe do planejamento e solicitando que nós possamos agora já começar a inserir no sistema todos os dados referentes a esse projeto de R$1.500.000 de asfalto liberados já pelo deputado Vermelho para o nosso município. É aquilo que nós temos falado frequentemente nas sessões e durante as viagens, justificando as viagens que nós realizamos à capital do estado, tanto a capital estadual como a capital federal, na busca de recursos, na melhoria de qualidade de vida da nossa população e das pessoas do nosso município, e aqui está o resultado desse trabalho. Nós já tínhamos anunciado aqui há poucos dias a possibilidade da liberação desse recurso, e hoje nós fomos comunicados, então, que já foi feita a abertura de prioridades para que o município comece a inserir os dados do projeto, tendo em vista já esse recurso, então, estar garantido, e o nosso município estar sendo contemplado, então, com R$1.500.000 de asfalto do deputado Vermelho. Um trabalho bastante importante que vem sendo realizado. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, nós entramos essa semana novamente numa discussão muito forte, e o vereador Valdinei traz à Câmara de Vereadores essa questão através de um ofício que será encaminhado através do prefeito Hélio, presidente do CIF, até a capital do estado, e que será entregue com certeza absoluta junto à superintendência do DENIT no estado do Paraná. Superintendência essa que nós nos últimos 4, 5 anos afundamos carreiro, conversando, justificando, apresentando as demandas e mostrando tudo aquilo que nós temos de problema na rodovia 163, principalmente do município de Capanema até Barracão. Eu me deslocava agora, instantes antes da sessão, da cidade de Planalto até Barracão, e levei exatamente 2 horas para percorrer esse trecho, tendo em vista uma fila de mais de 30 carretas e humanamente impossível realizar uma ultrapassagem, principalmente com chuva, e agora então também pelo fato da rodovia, e hoje pelo fato de estar chovendo, então dificulta ainda mais. Mas demorei mais de Santo Antônio a Barracão do que de Capanema, de Planalto até Santo Antônio do Sudoeste. Me deparei, e a gente passa despercebido da correria do dia a dia, mas hoje vim exatamente prestando atenção, e no que se refere à famosa curva do Guaresque, eu pude observar que nós não temos nenhuma placa de sinalização de lá, vindo em direção sentido Trevo de Bom Jesus a Barracão, não tem nenhuma placa de sinalização mostrando que ali, após essa reta, que inclusive dificulta a visão, tendo em vista ela ser já no começo de uma subidinha, não tem uma placa dizendo que na frente tem uma curva. Então, realmente, para quem vem de fora,
E quem não conhece o trecho é difícil, porque, como disse o vereador Valdinei, já vem numa velocidade ali, talvez até vindo numa velocidade normal de rodovia, em 80, 100 km por hora, 120 km por hora, que é o normal de tu andar numa rodovia, já vai ter dificuldade e não vai conseguir fazer aquela curva, tendo em vista nós não termos nenhuma sinalização. Mas eu digo, senhor presidente e senhores vereadores, que essa semana eu me motivei e fiquei feliz, e com a esperança e a expectativa de que aquele trabalho que nós viemos realizando sairá do papel e que nós iremos conseguir resolver a melhoria, porque, como eu disse, nós já viemos há mais de 4 anos brigando e solicitando. Há 2 anos atrás, o deputado Vermelho, inclusive eu postei nas redes sociais e foi divulgado pela imprensa, o deputado Vermelho esteve junto ao DENIT, junto com o Hélio, onde ele anunciava um projeto de viabilidade técnica de um contorno aqui na nossa cidade, e nós tomamos conhecimento, junto com o presidente e com os demais vereadores, que este é um trabalho que será realizado desde lá de Marmelândia, onde se parou as obras da 163, e que nós teremos um contorno em Capanema, nós teremos um contorno em Santo Antônio, e nós teremos também um contorno em Barracão. O que nós solicitamos quando estivemos lá, de que nós possamos priorizar principalmente o trecho de Santo Antônio a Barracão, né, que já que o governo federal irá reiniciar essa obra, que seja reiniciada aqui para lá. Mas por que digo, senhor presidente, senhores vereadores, e que me sinto assim, até num sentimento de que teremos novidades logo, tendo em vista a manifestação de algumas lideranças que até então estavam caladas. Lideranças que não se manifestavam. Lideranças da região e que não se manifestavam. Tivemos, como disse aqui o vereador Valdinei, uma comoção regional pelo fato da perca de 2 vidas ali, de uma professora aqui do município vizinho de Nunes Cerqueira e do seu esposo, mas nós já tivemos, como já dito aqui pelo vereador Valdinei, tenho certeza que nós fizermos esse levantamento, nós veremos o grande número de pessoas que já se acidentou ali, e nós não tivemos nenhuma manifestação. Hoje, o governo federal ele tem uma obrigatoriedade de melhorar a rodovia 163 de Capanema a Barracão. Porque como o governo do estado está instalando os pedágios na rodovia que liga Realeza ao município de Francisco Beltrão e que irá sentido a Pato Branco, a legislação federal exige de que nós temos que ter uma via secundária ou uma via para que as pessoas que queiram desviar do pedágio possam ter uma via chamada via alternativa. Isso a legislação exige. A única via alternativa que nós temos aqui na região para desviar o pedágio é a rodovia 163. Então, por vontade ou por obrigação, o governo federal vai ter que retomar essa obra e vai ter que dar continuidade nesse trabalho que vinha sendo realizado. E aí, manifestações de lideranças regionais, que, como eu disse, até então estavam em silêncio, em absoluto silêncio, permaneceram esses 4 anos em absoluto silêncio, sem se manifestar. Hoje vem as redes sociais, hoje vem usando, talvez, e não seria, no meu entendimento, talvez não seria o momento de usar uma comoção regional para daí nós irmos para as redes sociais e para daí nós se manifestarmos. Disse aqui na última sessão, quando anunciávamos e falávamos dos recursos necessários, e nós já temos, como eu disse, um orçamento de que será gasto 43 milhões de reais para nós realizarmos essa obra aqui no município de Barracão, dependeremos de um recurso. Eu dizia que nós precisamos unir forças, e mantenho esse entendimento. Que bom que algumas autoridades regionais agora, tendo em vista a necessidade e a obrigatoriedade do governo federal em realizar essa obra, estão unindo forças junto com nós, que já viemos brigando há mais de 4 anos para que essa obra fosse realizada e para que essas vidas para que nós não tivéssemos a perca dessas vidas de pessoas da nossa região, pessoas de fora, pessoas que estão perdendo a vida nessa rodovia. E não é só aqui na curva do Guaresque, se nós pegarmos as estatísticas e os levantamentos daqui a Santo Antônio, quantas vidas já se perderam de Santo Antônio a Capanema, quantas vidas já se perderam nessa rodovia. Momento importante, momento em que nós nos sentimos gratificados e sentimos que vale a pena nós insistirmos, nós martelarmos e nós batermos no mesmo assunto, porque é aquele velho ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e nós, de tanto insistirmos, de tanto pedirmos, de tanto visitarmos
o Departamento de Estrada e Rodagens do Brasil. De tantos estarmos presentes lá no DENIT, conversando com o superintendente, com o Hélio, que é da região, que é de Pato Branco, e que conhece todas as demandas e conhece todo o trecho, né? Nós, juntamente com o presidente, o vereador Tasso, o vereador Renan, nós apontamos à equipe técnica do DENIT todos os problemas que temos relacionados de Barracão a Santo Antônio. E todos os problemas que nós temos dentro da cidade de Barracão no que se refere à rodovia 163. Desde o seu início ali no canteiro central da Avenida Arnaldo Busata, onde nós temos uma saída ali, o vereador Márcio inclusive fez uma indicação, e eu novamente questionava o porquê que até agora nós não tivemos uma sinalização, nós não tivemos uma solução de um problema que é simples, porque nós estamos falando de sinalização, que é a saída para o distrito da linha São José, onde nós temos ali uma bifurcação e um encontro de 5 ruas, porque nós temos a rua que dá acesso à Creche Bel, no bairro Copasa, nós temos a rua que dá saída para o distrito da São José e para o interior do município, que dá acesso à creche Neiva Enge, nós temos a rua Divisor e nós temos a BR-163. Quer dizer, e ali nós sabemos, e quem transita e quem ocupa essa rodovia sabe, no final da tarde, no horário de pico, principalmente quando os pais vão buscar os filhos, a dificuldade que é de veículos parados no meio da pista, sem ter uma solução. E eu dizia para o Hélio, lá na superintendência do DENIT, que nós temos espaço ali para fazermos uma rua alternativa no meio, para que aqueles veículos que vão entrar à esquerda possam parar e os demais possam continuar, para evitarmos acidentes e evitarmos transtornos. Então são algumas questões pontuais de sinalização e algumas questões que realmente precisam de investimento, de um aporte financeiro muito grande, para que definitivamente nós possamos resolver o problema da BR-163, e fico feliz em ver, como eu já disse aqui, por mais que acho que no momento que deveriam já ter abraçado essa causa há muito tempo, mas que hoje estão abraçando essa causa e que estão junto nessa briga, e lideranças importantes, porque são lideranças. Eu vi, inclusive, uma manifestação um ofício encaminhado pelo deputado Zeca Dirceu, que é deputado federal e que é da base do governo, deputado do PT, tanto como a deputada Luciana Rafaim, que essa semana também, por uma comoção local, abraçou essa ideia, abraçou e já oficiou o DENIT, enfim, nós temos acompanhado toda essa movimentação, e aí também da base do governo, também deputada estadual do PT, isso tudo soma no convencimento das autoridades federais da importância de nós investirmos esse recurso. Também, senhor presidente, aqui parabenizar e fazer um agradecimento ao Rotary Club de Eunice Cerqueira, que realizou essa semana um evento na comunidade, no distrito de São José, na escola Seferino Brusque, onde nós estivemos lá acompanhando, e foi reunido todos os alunos das escolas de campo, da São José, a escola da Linha Alegria, Siqueira Belo e São Roque. Foram levados todos esses alunos até a São José, e lá nós tivemos uma tarde festiva dessas crianças, em comemoração ao Dia das Crianças. Então o Rotary estava lá, o município levou para lá alguns brinquedos infláveis, o Rotary estava lá servindo doces, algodão doce, pipoca, enfim, todo esse trabalho, juntamente com os professores, com as direções, com a Secretaria de Saúde, que esteve presente lá, a equipe da Secretaria de Saúde acompanhando, juntamente. Estivemos lá também, esteve lá o vereador Tasso, o vereador Raul também passou por lá, enfim, a imprensa estava presente e nós acompanhamos. Então, quero parabenizar o Rotary por esse trabalho que realizou. Eu acho que é importantíssimo, porque muitas vezes as nossas crianças do interior do município, e alguns outros anos eu já dizia isso aqui, muitas vezes se realizam alguns eventos aqui na cidade, e as crianças do interior acabam ficando um pouco esquecidas. Então, nesse momento, foi um momento muito bonito. O Rotary fez a entrega de um brinquedo para cada criança que estava lá presente. Então, assim, uma festa muito bonita, algo assim que emociona, porque nós vemos a alegria e a felicidade das nossas crianças do interior também se sentindo valorizadas e se sentindo prestigiadas por uma entidade, pela administração municipal. Então, bastante importante esse trabalho realizado, e aqui de público parabenizo o Rotary. Também, senhor presidente, para encerrar em rápidas palavras, quero fazer menção aqui, ontem nós comemoramos o Dia do Professor. Ontem nós pudemos ver, e novamente faço aqui, senhor presidente, um apelo. Nós pudemos ver inúmeras manifestações nas redes sociais de aplausos, de parabenizações, de agradecimentos, de gratidão e de tudo o que os professores realizam num trabalho importantíssimo. Está aqui presente a professora Silvia e sabe
que nós temos batalhado e que temos juntos solicitado algumas melhorias, alguns investimentos que são importantes e alguns benefícios que nós precisamos conquistar. Os professores estão, e falo aqui especificamente dos professores do nosso município, estão aí aguardando que venha para essa Casa de Leis o plano de carreiras, para ser votada a revisão do plano de carreira, que está há mais de 2 anos sendo elaborado, alguns momentos está pronto, alguns momentos esse plano de carreira acaba não aparecendo mais e precisa se refazer, e se tem uma comissão trabalhando, essa comissão é destituída, se nomeia uma nova comissão, e essa comissão se inicia novamente esse trabalho, e nós não conseguimos trazer para a Câmara de Vereadores um projeto objetivo para que nós possamos votar. Também temos aí algumas demandas, e uma delas é a questão salarial dos nossos professores. Nós temos lutado, temos questionado, temos buscado e temos tentado convencer a administração municipal da importância de nós reavermos, se não tudo, mais um pouco desses 32% de defasagem salarial que o quadro do magistério do nosso município enfrenta. Então, dizer, senhores vereadores, e às autoridades do nosso município, que é muito bonito nós irmos nas escolas, tirarmos foto do lado dos fotografia, do lado dos professores, fazermos uma homenagem e postarmos. Mas nós temos que ir para a prática e para a realidade. Nós temos que encampar esta demanda, nós precisamos unir forças. O Legislativo Municipal precisa se unir. Não só na visita nas escolas, tirando fotografia e postando nas redes sociais, para aqueles que talvez não estejam lá e que estão de fora possam ver e dizer, não, mas as coisas estão acontecendo. E nós sabemos, no que se refere à questão do magistério do município, as coisas não estão acontecendo. Então, não só nós estarmos presentes, não só nós tirarmos fotos, mas nós ajudarmos a cobrar e junto nos darmos as mãos e unirmos força para que as conquistas que são importantes e necessárias para o quadro do legislativo, do magistério do nosso município sejam atendidas. Demandas importantes que já vêm se arrastando e nós temos consciência e sempre temos dito, para que nós não criamos problemas, ou daqui a pouco nós não ofendemos ou não magoamos o ego de ninguém. São problemas que se arrastam há muito tempo, mas que nós precisamos resolver. Nós estamos aqui nesse momento, somos nós, a população de Barracão nos escolheu para estarmos sentados aqui, tanto no Executivo Municipal quanto no Legislativo. A escolha da população nesse momento foi que nós estivéssemos aqui. E nós precisamos nos dar as mãos. E nós precisamos resolver o problema do magistério. É importantíssimo. Ontem nós comemoramos o Dia do Professor, muitas homenagens, muito reconhecimento por tudo que os professores já fizeram, e muitas pessoas dizendo que sem o professor não temos ninguém, é a categoria que forma todas as demais. São os professores que formam professores, que formam juízes, que formam delegados, e ninguém chega a nenhum cargo, ninguém chega a uma faculdade se lá não estiver um professor. Então, que saímos das homenagens das redes sociais, que saímos das homenagens do papel e que vamos para a prática. O reconhecimento prático e a valorização dos nossos servidores, do quadro do magistério, das nossas professoras e dos nossos professores, naquilo que é efetivo. Na revisão do plano de carreiras e não num reajuste salarial, que é importantíssimo nesse momento, tendo em vista, repito eu, a defasagem salarial de mais de 32% do salário dos nossos professores. Então, que nós possamos unir forças e que os professores também comecem a nos ajudar na cobrança das lideranças e das autoridades para que algo de concreto seja efetivado. Muitas vezes eu vejo e acompanho, e estou sempre presente, como os demais vereadores nas escolas, eu vejo muitas vezes os professores talvez com um pouco de receio de cobrar, com um pouco de receio de exigir. Mas é importantíssimo nós unirmos forças e que nós possamos nos conscientizar e, como eu já disse, sairmos da teoria, das redes sociais, do papel, irmos para a prática na defesa dos nossos professores que estão aí com grande dificuldade cuidando das nossas crianças e sofrendo muito, porque quem acompanha o trabalho dos professores sabe o que tem acontecido nos últimos tempos, tendo em vista a inversão de alguns valores e tendo em vista algumas famílias acharem que ao invés de passar conhecimento, os professores têm que dar educação. E educação os alunos têm que trazer de casa e os professores têm que passar conhecimento, e hoje se inverteu esses valores e os professores sofrem com os alunos e muitas vezes sofrem com os pais
que não reconhece que talvez o seu filho seja um pouquinho mais agitado do que os demais, e aí acaba culpando o professor e acaba ainda nas escolas, ao invés de reconhecer o trabalho dos professores, ofender os nossos professores. Então é importante unirmos forças na defesa do nosso magistério, porque, no meu entendimento, é uma das profissões, ou se não a mais importante do nosso mundo, não só do Brasil. Senhor presidente, muito obrigado. Mais vereadores? Isso me faz lembrar, há mais ou menos 20 anos atrás, a questão do trevo que vai a São Miguel, os acidentes que dava ali, né, senhores vereadores? Quantas vidas foram ceifadas ali, até que se achou uma solução. A curva do Guaresque, eu há 30 anos conheço o Barracão, 30 anos que se fala da curva do Guaresque. Cara, então é assustador. É assustador porque se é tanto tempo que faz que nós estamos falando, morrendo gente, por exemplo, a curva do Guaresque, por que o DENIT não fez nada até agora? Porque é como os vereadores falaram, não tem placa. Não tem nem placa que tem uma curva lá. Então é assustador. Nós estávamos lá no DENIT, o diretor me falou que o DENIT cortou recurso em obras de estrada. Então é só na pressão, né, Valdinei? Então quantas pessoas vão ter que morrer? Aí, 5 crianças aí sem pai, sem mãe, para que se tome uma providência, talvez ali um redutor de velocidade, um radar, beleza? Que se tem que botar um quebra-mola na curva, se coloca um quebra-mola, mas que parte de morrer gente. É muitos anos já que vem se perdendo vidas ali. Então a solução não é R$1 bilhão. Às vezes a solução é bem mais simples. Então acho que o próprio DENIT, esse órgão, deveria ter mais responsabilidade, né, nesse tipo de comportamento das estradas. E aí as pessoas não têm o que fazer, não tem a quem recorrer. E aí você tem, né, essas... Inclusive deu um acidente ontem, né? Inclusive mais um acidente ontem com uma picape, um Fiesta, se não me engano, na curva, que não chegaram a bater. Tiveram que sair fora da pista para não bater. Assim me informava uma pessoa. Então todo dia ali é um sufoco. Mas já faz 30 anos que nós estamos ouvindo isso. É importante que se mude alguma coisa. Por exemplo, a Serra do BNH já melhorou um pouquinho. Tem guarda-reio, tem um radar hoje, já melhorou, diminuiu os acidentes. Então, acho que nesse trajeto da BR, que vai aqui a Capanema, até mais adiante ali, acredito eu que, se não tiver uma pressão forte dos deputados, a gente fica meio que falando sozinho. Então, é importante o nosso deputado, nossa região, encampar nessa luta aí para que se resolva. A gente sabe que tudo é demorado. Você tem um exemplo, a obra de Guaraciaba hoje, uma lambuzeira na porta da cidade, e a obra vai parar por falta de recurso. Então é complicado. Assim como fizeram em Cedro, né, ficou muito tempo ali fechado. E assim as pessoas estão morrendo aqui nas nossas estradas e não se resolve. É uma pena. Mas que fique registrado, que fique, nós não vamos ficar dormindo, vamos cobrar. Nem que seja essa força pequena da gente, mas uma hora a gente se une com os deputados mais forte e a gente consegue melhorar para o futuro das pessoas que moram aqui nessa região, que utilizam essa estrada. E aquilo que o vereador Leandro falava, com hospedagem lá hoje, a nossa BR aqui virou uma rua, é muito movimento, é muito carro, é muita carreta, é muita gente rodando. E obviamente os perigos aumentam. Há também, né, aquelas questões de velocidade, mas ali embaixo não tem placa, né, Leandro? Não tem placa que avisa que tem uma curva, que é uma curva perigosa como ela é. Então aí fica difícil o motorista de fora saber, né, a gravidade. Acaba comendo a pista contrária e aí acaba dando os acidentes. Então vai ficar aqui nosso registro, né, Valdinei? Vamos fazer a nossa movimentação, que aqui providências sejam tomadas. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar excepcionalmente em 20 de outubro de 2025, na próxima segunda-feira, e encerro essa sessão.